provisória número 936 foi convertida na Lei número 14.020 de 2020, publicada em 7 de julho de 2020 e institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, bem como traz medidas complementares para o enfrentamento do estado de calamidade pública. Assim como estava previsto na MP 936, o programa traz as seguintes medidas para enfrentamento da crise. Primeiro, pagamento do benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda. Segundo, redução proporcional de jornada de trabalho e salário de 25%, 50% ou 70%. Suspensão temporária do contrato de trabalho. Agora, pontuaremos então os principais pontos inovadores trazidos pela lei. Primeira pergunta a ser respondida pela lei. Houve prorrogação dos contratos suspensos ou reduzidos que já estão em andamento? Não. A redução da jornada de trabalho e de salário permanecem com o prazo máximo de 90 dias e a suspensão do contrato de trabalho permanece com prazo máximo de 60 dias. Segunda pergunta. A redução da jornada de salário ou a suspensão do contrato de trabalho poderá ser realizada de forma setorial? Sim. Na medida provisória 936, não havia determinação expressa quanto a esse assunto. Mas agora a lei traz de forma objetiva que as medidas poderão ser aplicadas de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho. O empregado poderá realizar o recolhimento complementar da contribuição previdenciária? Sim, o empregado que tiver a redução de jornada de salário ou a suspensão do contrato poderá, por iniciativa própria, realizar o recolhimento complementar da contribuição previdenciária. O artigo 20 e seus parágrafos determinam as seguintes alíquotas progressivas: 7,5% para valores de até um salário mínimo, 9% para valores acima de um salário mínimo até R$ 2.089,60, 12% de R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40 e 14% de contribuição previdenciária para valores entre R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06. Quanto às gestantes, elas podem ser incluídas no Programa de Manutenção de Emprego e Renda? Sim, de acordo com o artigo 22 da lei, a gestante poderá ter a redução da jornada de trabalho e o salário ou a suspensão do contrato de trabalho. Mas, no momento que ocorrer o fato gerador do benefício do salário, maternidade, o empregador deverá comunicar imediatamente ao Ministério da Economia para que as medidas do programa sejam interrompidas. Com isso, o salário maternidade será pago considerada a remuneração integral do salário da gestante. O mesmo se aplica para adoções ou guardas judiciais. E aí, como fica a garantia de emprego da gestante? A gestante cumprirá primeiro a garantia de emprego, que é de 5 meses após o parto. E somente ao término desta garantia é que se iniciará a estabilidade quanto à garantia de emprego estabelecida pelo programa, que aí vai depender do tempo em que houve a redução ou a suspensão do contrato de trabalho. Assim como tratava a MP, a estabilidade se dá pelo mesmo tempo em que houve a suspensão. Próxima pergunta. O que muda no aviso prévio que já esteja em curso? A lei traz a possibilidade de empregado e empregador, em comum acordo, realizarem o cancelamento do aviso prévio em curso e adotar medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, como redução do salário ou suspensão do contrato. Quais são os requisitos que permitem que o programa seja implementado por meio de acordo individual? Para a redução da jornada em 25%, o acordo individual poderá ser realizado para qualquer faixa salarial. Agora,
Se a redução for de 50% ou 70%, ou se ocorrer a suspensão do contrato, poderá ser feito por meio de acordo individual, desde que observados os seguintes requisitos: salário igual ou inferior a R$ 2.090, mais empregador com receita bruta no ano de 2019 superior a R$ 4.800.000. Salário inferior ou igual a R$ 3.135, mais empregador com receita bruta no ano de 2019 igual ou inferior a R$ 4.800.000. Empregados portadores de diploma de nível superior e que recebem salário mensal igual ou superior a R$ 12.202,12. Para os empregados que não se enquadrem nesses requisitos citados, o acordo somente poderá ocorrer por meio de convenção ou acordo coletivo. Porém, a lei traz uma exceção. Quando o acordo não resultar em uma diminuição do valor total recebido mensalmente pelo empregado, incluindo o valor do benefício emergencial, a ajuda compensatória e, em caso de redução, o salário pago pelo empregador em razão das horas de trabalho, ou seja, a empresa precisará garantir o mesmo patamar salarial. Isso faz com que essa medida não seja vista como grande vantagem. Para realizar o acordo individual para redução ou suspensão de jornada, deverão ser observados os requisitos já citados anteriormente. Além disso, a empresa precisará realizar o pagamento de uma ajuda compensatória mensal, observados os seguintes requisitos: o valor da ajuda compensatória mensal deverá ser, no mínimo, equivalente a 100% do valor do seguro-desemprego a que teria direito o empregado. Empresas com faturamento bruto no ano de 2019 superior a R$ 4.800.000 deverão pagar, no mínimo, a soma da ajuda compensatória mensal, ou seja, 30% do salário do empregado, com 100% do valor do seguro-desemprego a que teria direito. Outra pergunta que a lei responde: como resolver quando o acordo individual está divergente da convenção ou acordo coletivo? Se, após a pactuação do acordo coletivo, tiver sido celebrado acordo ou convenção coletiva com cláusulas conflitantes, deverão ser observadas as seguintes regras. Primeiro, prevalecerá as condições do acordo individual em relação ao período anterior ao da negociação coletiva. A partir da entrada em vigor do acordo ou convenção coletiva, estes terão prevalência sobre as condições conflitantes estipuladas no acordo individual. Quando as condições de acordo individual forem mais favoráveis ao trabalhador, prevalecerão sobre a negociação coletiva. Então, será possível repactuar os descontos dos empréstimos e financiamentos que são descontados diretamente em folha de pagamento? A resposta é sim. A lei traz no artigo 25 essa possibilidade para os empregados que sofrerem a redução proporcional de jornada de salário, para empregados que tiverem a suspensão temporária do contrato de trabalho, ou ainda para empregados que, por meio de laudo médico acompanhado do exame de testagem, comprovar a contaminação pelo novo coronavírus. Na hipótese de repactuação, será garantido o direito de redução das prestações na mesma proporção de sua redução salarial, sendo garantido ainda um prazo de carência de 90 dias. Os empregados que tenham sido dispensados até 31 de dezembro de 2020 e que tenham contratado operações de empréstimo, de financiamento, de cartões de crédito ou arrendamento mercantil com desconto direto em folha de pagamento, terão direito a novas dessas operações para um contrato de empréstimo pessoal, com as mesmas condições de taxas de juros, encargos remuneratórios e garantias originalmente pactuadas, acrescidas de carência de 120 dias. Mais uma pergunta que a lei responde: poderá ser aplicada a rescisão do artigo 486 da CLT, chamado fato do príncipe?
O artigo 486 da CLT trata de uma rescisão de contrato de trabalho no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por auto de autoridade municipal, estadual ou federal. São aqueles casos em que, por exemplo, a prefeitura determina o fechamento total do comércio no município. Nesse caso, o pagamento da indenização ao empregado ficará a cargo do governo responsável, ou seja, se as operações foram paralisadas pelo município, o governo municipal ficará responsável pelo pagamento do salário desses funcionários. Pois bem, a Lei 14.020 traz expressamente em seu artigo 29 que não se aplica o disposto no artigo 486 da CLT nos casos de paralisação ou suspensão de atividades empresariais para o enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto número 06 de 2020, decorrente do coronavírus. Então, essas são algumas medidas complementares trazidas pela nova legislação, as quais embasam e objetivam com mais propriedade o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda durante esse momento de enfrentamento ao novo coronavírus.